estar já nesse bate-papo aqui com nosso amigo José Gomes, já dando aquele bom dia para ele, e ele vai estar, pode falar à vontade aí, tranquilamente. Ele já está acostumado com o microfone. Já conhece. Mas como diz o pessoal, né? É da casa. O cara joga nas 11. Rapaz, é da casa, não tem negócio não. É goleiro, Ontem eu escutei uma história de Zé Gomes antes de comer. Bom dia, Zé Gomes. Bom dia, Márcio Ramos, bom dia, Val, um grande abraço a todos vocês do Manhã Total, um prazer muito grande estarmos aqui pela primeira vez, não é, nesse ano de 2017, e dessa feita para falarmos de um tema completamente averso àquele que nós falamos sempre, que é o futebol. Nós passamos do futebol, do lazer, para a vida, que é a água, e nós nos colocamos à disposição dentro daquilo que possamos ajudar para que vocês possam esclarecer o público alagoense, o público de Catu, a respeito das questões que envolvem o saneamento, que envolvem a água na nossa região. Então aí nós vamos falar aí também sobre essa questão, José Gomes. Como está o SAAI hoje em Alagoinhas? Olha, hoje eu poderia dizer que vai muito bem, obrigado, com relação ao dia 2 de janeiro, quando nós assumimos. É uma situação que não é tão confortável quanto já foi há 2 décadas atrás, mas fazendo uma análise profunda, a gente percebe claramente que é uma questão de gestão. E se nós fizermos um trabalho de resgate do SAAI, como já demos o início a partir do dia 2, eu não tenho dúvida que as dificuldades que nós encontramos lá, todas elas vão ser superadas. Para vocês terem ideia, nós encontramos um débito de aproximadamente 14 milhões, mas nada que não possa ser contornado, principalmente porque você trabalha com um produto que você não compra, né? Um produto que você precisa, claro, dar o devido tratamento para que ele chegue nas nossas residências em condições de prolongar a nossa existência, de promover uma qualidade de vida cada vez maior, mas fora isso você teria que adotar uma série de providências para que pudesse fazer desse instrumento que no passado já foi a menina dos olhos de Alagoinhas, volte novamente a ser essa menina dos olhos de Alagoinhas, que é o SAAI. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que a curto, médio e longo prazo o SAAI tem jeito, e os problemas que ele enfrenta agora serão debelados por coisas simples que nós já fizemos em apenas 60 dias de gestão. Agora, devagar com o andor, que o santo é de barro, né? Se a gente agitar muito e cair no chão, ele acaba quebrando, né? Então temos ações que tem que ser feitas ao longo desse período, sempre com esse objetivo, tanto do ponto de vista operacional, administrativo, né, que envolve principalmente o pessoal. Nós sempre ouvimos falar pelos meios de comunicação, né, os veículos da cidade de Alagoinhas, Catu e região circunvizinha, que os trabalhadores do SAAI não tinham compromisso. Não é verdade isso. Claro que em toda a família, às vezes você tem aquela chamada ovelha negra, né? Você tem as exceções, e o que a gente tem que fazer é com que a exceção não se transforme em uma regra. Nós temos um quadro profissional lá no SAAI muito bom, e nós estamos resgatando a autoestima do conjunto em todas as áreas, né? E a partir disso a gente vê um envolvimento muito grande, e esse envolvimento começa inclusive a dar retorno financeiro para o SAAI. Como as demandas reprimidas são muitas, claro, nós vamos precisar de um tempo para poder maturar e termos o resultado que nós esperamos, da forma que o povo de Alagoinhas espera. Mas uma coisa é fato, Márcio e Val, é que se você fizer uma comparação, eu não gosto de olhar muito pelo retrovisor, a não ser para que você possa trabalhar, fazer a comparação em termos do que você melhorou e do que você pode aperfeiçoar. Mas é fato que até 31 de dezembro a situação de abastecimento de água de Alagoinhas era uma, e hoje é outra completamente diferente. Não é que nós tenhamos resolvido os problemas, porque em um passe de mágica isso não acontece, mas as ações simples que nós adotamos já começam a surtir efeito, apesar de falta de água pontual em alguns lugares, mas grandes problemas que nós tínhamos, basicamente nós já resolvemos quase que todos eles. Hoje mesmo vai faltar água em alguns pontos da cidade, mas por causa de conserto, né? Isso, nós estamos fazendo manutenção em alguns pontos, então isso constantemente vai ocorrer, tanto para que você possa fazer melhorias no sistema. Essa parte que você está falando que vai faltar água, é uma falta de água parcial para resolver um problema antigo, ou seja, nós estamos substituindo um equipamento lá da rua do Catu, da Urbis, né?
esse equipamento queimou já no final do ano. O SAAI há muito tempo que não investia em equipamento. Nós, na nossa chegada, compramos esse equipamento, demoramos um pouquinho para receber, estávamos funcionando com outro equipamento com a capacidade de produção abaixo daquele, e com a instalação desse novo, nós regularizamos todo o abastecimento ali da URBS, da Rua do Catu e daquela adjacência ali. Baixa da Santinha. Isso, baixa. Mas vai interromper esse conserto, gente, vou explicar bem, para melhoria. Na verdade, falta água, deve faltar o quê? Umas 2, 3 horas, 5 horas? Até as 14 horas. Isso, por conta de que você... Mas para a melhoria, o pessoal tem que entender também isso, José Gomes, porque as pessoas acham que está faltando água porque falta água normalmente em Alagoinhas, faltava água normalmente em Alagoinhas, e o serviço de água, é o que eu mais reclamado em Alagoinhas, é o serviço de água, saúde e a central de abastecimento. De água nem se fala, como você falou, está recuperando aí um bem maior que a água é saúde, né? Água é saúde, água da vida. E um bem precioso que Alagoinhas tem, que é uma cidade de água, e fica faltando água em Alagoinhas. Quando você encontrou o SAAI, você encontrou de sucateado, a verdade é essa. As coisas não mudaram tanto assim, né? Para você ter ideia, nós em 2 meses nós já compramos 4 equipamentos. Compramos o equipamento da Rua do Catu, porque queimou, né? E nós não tínhamos reserva. É inadmissível que os principais sistemas da cidade você não tenha equipamento sobressalente, né? Você tem alguns equipamentos que possam ser aplicados em várias localidades, mas a forma como foi projetado e dimensionado os diversos sistemas independentes existentes na cidade acaba dificultando muito isso. Então nós compramos esse equipamento para a Rua do Catu. Agora, veja bem o que é que ocorre, Márcio, Val. Nós compramos o equipamento quando não tínhamos dinheiro em caixa. Compramos. Isso eu quero perguntar também, que vocês estavam negativados, não é isso? Com protesto. Isso. Exatamente. Inclusive a questão de uma das dívidas que eu vou falar daqui a pouco, você vai falar sobre essa questão de negativação, e fala-se da questão da Coelba, que nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre essa questão do SAAI, esse dilema, SAAI, Coelba, água e energia, um depende do outro e aí vai. A Coelba depende de ter a energia, depende da água. Da água hoje, né? E o SAAI hoje depende também da energia para poder então você manter tendo o seu funcionamento. Político, um jogo de cintura para negociar essas dívidas e as pessoas continuarem vendendo, até no comércio local. Porque você negativar, ninguém quer vender, a verdade é essa. Nem negociar, né? Na realidade, Márcio, o que ocorre é o seguinte: o SAAI não tinha, porque já está voltando a ter crédito na praça justamente pela imagem dos seus dirigentes. O prefeito Joaquim Neto, ao escolher Chico Reis para ir para o SAAI, ao solicitar o nome dele emprestado para isso, porque sabia que a marca Chico Reis é uma marca forte, principalmente porque foi prefeito dessa cidade. Aqui todos vocês conhecem a história. Saiu como outro qualquer cidadão comum, pobre como entrou. Não se locupletou do cargo. Então o nome de Chico, na realidade, não é um nome somente, é uma marca, né? Então, não, o nome e o grupo, que o seu nome também é bem forte, que nós sabemos, José Gomes, porque você também trabalhou direcionando na Embasa, né? Isso, só trabalhamos 40 anos na Embasa. Justamente, né? Então você já vem com a bagagem também, credibilidade para ajeitar o SAAI. Claro que você pegou... Falando uma coisa dúbia, você pegou uma bomba no SAAI, uma grande bomba, a verdade é essa. Mas está resolvendo aos poucos. Você acha que ao longo prazo o SAAI vai estar, ao médio, curto, vai estar melhor? Sem dúvida nenhuma, o SAAI não vai ficar melhor, não. O SAAI vai resolver os seus problemas, né? O que é que você precisa. Esse ano nós vamos fazer o que toda dona de casa, eu dou exemplo da dona de casa, porque tem homens que são donos de casa também, né? Na expressão da palavra. O que é que toda dona de casa precisa fazer para manter a sua casa em dia? Equilibrar a receita com a despesa. Então, nós, durante esse ano de 2017, vamos trabalhar para equilibrarmos, no primeiro momento, já fizemos esse equilíbrio, a receita com despesa, cortarmos as gorduras de excesso e promovermos, a partir daí, o crescimento da receita sem penalizar o contribuinte, né? Porque você tem uma questão muito forte no setor de saneamento. Sem penalizar o contribuinte, sem penalizar o funcionário, né? Porque Isso. também você tem que manter o salário em dia. Inclusive, o salário foi antecipado esse mês, né? Nas redes sociais, o pessoal comentando, parabenizando, que o SAAI, que eu não entendo é isso, o SAAI vem com dívidas e aí 1 mês, 2 meses, agora fez 60 dias, você conseguiu começou a caminhar, claro,
O povo cobra muito, que a água, ninguém gosta de ficar sem água. Você chega o dia todo, trabalha o dia inteiro. Mas aqui em Alagoinhas, o calor infernal, você vem de Salvador às vezes para tomar um banho, chega em casa, no celular e não ter água. O cara se revolta mesmo. E muitos não vinham às vezes falar na rádio, e às vezes, como você falou, não tinham peças sobressalentes. E o que acontecia? O cara dizia que estava esperando uma peça de São Paulo de 20, 30 reais. São peças que não são caras, vamos dizer 100 mil, 200 mil. Peças de 30, 40 reais, que estava esperando vir de São Paulo para consertar uma bomba, e essa bomba não funcionar. Para você ter ideia, um dos equipamentos que nós adquirimos já chegou, nós estaremos montando nas próximas horas, né? Já começamos esse trabalho ontem, é justamente o da Cavada. A Cavada atende 40% do abastecimento, é responsável por 40% do abastecimento de Alagoinhas. Então, aproximadamente 6 anos que tem um problema lá na Cavada crônico, que falta água em todas as áreas que é abastecida por aquela captação, e em contrapartida não se comprou esse equipamento. Então esse foi um outro equipamento que nós compramos, em torno de aproximadamente 20 mil reais. É dinheiro, mas se você comparar com a importância daquele sistema ali, né, daquela captação ali, é muito pouco para a cidade. Então nós compramos, apostamos justamente com o pacto que fizemos com os empregados do SAAI, apostamos numa ampliação de receita e compramos antes de termos o dinheiro, né? E já pagamos o equipamento. Agora no mês de fevereiro nós já fizemos isso. Na nossa primeira prestação de conta de janeiro deu um superávit de 27 mil reais para o que acontecia sempre, que era negativo. Aí você pode dizer, mas como é que dava negativo? Porque na contabilidade, principalmente de uma empresa, não pode existir balanço negativo, né? De forma e hipótese alguma. Mas é que lá no SAAI não se pagava justamente os encargos sociais da folha. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, Márcio. Você tem uma folha de 1 milhão, só para arredondar, que os encargos sejam 300 mil. Então se pagava os 700 mil dos empregados, os encargos que eram retidos dos próprios empregados, eles não eram pagos. Isso se chama apropriação indébita, inclusive, isso é crime, inclusive do INSS, né? Então, o que é que acontecia? Como não se pagava isso, sempre fechava as contas, porque se fosse pagar, não dava para fechar. No nosso caso, a partir de janeiro e fevereiro, né, Joaquim nos colocou lá justamente para resolvermos esse problema. Nós temos honrado com todos os nossos compromissos, inclusive os pagamentos relativos à Coelba. Todos eles estão sendo pagos em dias. Para você ter ideia, a Coelba, o vencimento era no primeiro dia útil, que foi ontem, né, do mês de fevereiro, que você paga em março. Nós pagamos no último dia útil do mês de fevereiro, que foi o dia 24. Então nós pagamos, porque de qualquer maneira, entre o dia 24 e o dia 1º, que era no dia subsequente, se nós não tivéssemos o dinheiro para pagar no dia 24, também não teríamos no dia 1º, né? Então nós já pagamos. Então esses compromissos nós temos assumido, né? E queremos pedir um pouco de paciência à cidade, do ponto de vista até das reclamações que se fazem nos rádios. Claro que você tem um sistema cheio de vícios, e nós estamos trabalhando com toda a nossa equipe para reduzirmos isso, para darmos um tratamento adequado de respeito à população, porque queremos que Alagoinhas volte a se orgulhar do SAAI. Então, o que é que acontece? Muitas leituras às vezes não eram feitas. Quando você faz a leitura, aquele acumulado todo acaba penalizando o contribuinte. Então, quando o usuário reclama, nós vamos lá, fazemos uma checagem. Se tiver erro, nós temos que corrigir. É nossa obrigação. Mas você tem um dilema no SAAI. Quando não tem água, o usuário reclama que não tem água. Quando a água chega, aí você não tem mais a reclamação da falta de água, reclama do consumo. Inclusive, tem muita gente reclamando às vezes da taxa mínima, que está caro, que veio errada a conta, e o valor é mínimo, né, para você. Então, nós temos que administrar isso. Vai aproveitar e falar de taxa mínima. Eu vou falar de uma coisa que eu sempre bato e contesto muito: a taxa de religação do SAAI, de religação de água. Por exemplo, houve o corte. A taxa de religação na Coelba, por exemplo, se corta a energia, quando a Coelba liga, a taxa é cobrada no outro mês. Na conta. Vem na conta. A do SAAI, se você não pagar a taxa de religação antecipado, a sua água você não tem a água novamente até que você pague. E essa questão, eu sempre bato sobre isso. Isso é um ponto que pode mudar. Que pode ser, se isso pode ser mudado para poder trabalhar, já foi mudado. Então é bom, eu estou falando isso aqui porque eu sempre falei. E deixa a Gomes responder no ar aqui.
E eu sempre falo aqui, inclusive no programa, tanto aqui como na outra emissora onde nós trabalhávamos, nós falávamos a mesma coisa. O cara também tem o e dinheiro. é aquela questão. Uma vez mesmo eu tive um problema com o SAI, porque minha água foi cortada paga. E eu tinha que pagar a ligação. Entendeu? Na época eu acho, converse com fulano. Meu amigo, eu não tenho que conversar com fulano, eu tenho meus direitos. Esse conversar com fulano era política, coisa a mesma coisa, eleitoreira. isso foi em muitos momentos, tanto do SAAI, tive esse problema na maternidade de Alagoinhas. Ah, você não conhece ninguém que possa fazer algo para poder vir mudar o caso dessa pessoa que você está trazendo para ser atendida? Eu não entendo essa maneira. E aí eu faço como eu gosto de fazer, né? O camarada já mandou aqui no Facebook: calma, Val, fique calma. Eu já tô tomando minha água com adoçante, porque com açúcar eu vou ficar diabético de tanto tomar água com açúcar. Então, mas aí o que é que acontece, Gomes? O que é que foi feito sobre essa questão da taxa de religação do SAAI? Olha, Val, na realidade, se nós disséssemos aqui que erros não acontecem, né, nós estaríamos contrariando, né, completamente a lógica. Erros acontecem em todos os setores, não é para acontecer ou é para acontecer numa quantidade mínima possível, que você tem que dar o tratamento para corrigir. Existe sim, inclusive esse final de semana aconteceram de 2 ligações serem cortadas indevidamente, né? Nós corrigimos ela de imediato para não causar transtorno para o usuário, e também não cobramos para esse imóvel a taxa de religação, porque não tem cabimento você cometer um equívoco desse que nós estamos trabalhando para corrigir e depois cobrar. Com relação ao corte e a taxa de religação, isso não tem nenhum problema. A gente estudou a forma de fazer e estamos agora implantando na conta imediatamente posterior à ligação, né, que é justamente para você corrigir uma deformação, porque o usuário foi lá, pagou, regularizou, então você faz a religação e cobra essa tarifa, né? Nós até pensamos em eliminar essa tarifa, mas como você tem um custo que acaba sendo alto de deslocamento de veículo, quem é que tem que custear isso? É justamente o usuário que propiciou aquele, né, que o corte acontecesse. Mas nós temos feito algumas mudanças, temos buscado estruturar a autarquia para dar resposta, eu não diria a todas inicialmente, mas a quase todos os problemas, porque essa é a função do administrador, essa é a função do gestor, embora eu tenha dito sempre, onde eu tenho ido, que fazer gestão, na realidade, nós vamos começar a fazer a partir do 2º ano, porque no primeiro ano a gente vai equilibrar, arrumar a casa, equilibrar a receita com a despesa, promovendo licitação, fazendo a programação de tudo, porque se você ver no Facebook agora, o que mais nós vamos fazer é licitação para tudo, Val, Márcio, para que nós possamos transformar a autarquia numa transparência total, porque no passado você tinha um direcionamento, hoje essa questão de direcionamento acabou, vai vencer licitação quem tiver qualidade no serviço e preço, né? Então é isso que nós queremos. Eu conversei com eles, eu sempre converso com as pessoas na cidade, tem que ter preço e qualidade, gente. E a licitação funciona assim, legal, não precisa ficar direcionando para uma empresa ou outra. Até mesmo porque essa questão do direcionamento só pode vir aliado com outra que a gente discorda completamente, que eu combate, que a minha vida demonstra isso, que é a questão da propina. Não é? Então você tem que... A bola, como dizem. Você tem que dificultar, Márcio, Val, essa questão da propina, e eu tenho muita tranquilidade para dizer que na minha vida, desde que eu me entendo por gente, que eu nunca fui envolvido em um caso sequer de dúvida a respeito disso. Então eu falo com muita propriedade, com muita tranquilidade. Foram 40 anos na Embasa. Durante esses 40 anos trabalhei em setores significativos que lidou com dinheiro e muito dinheiro. Fui coordenador do Cordec um período lá na própria empresa, que era o departamento de obra contra a seca, né? E aí ele dava com milhões na época, né? E nunca se teve a menor suspeição pela forma sempre clara, transparente com que nós lidamos com essas coisas. Porque eu diria que a gente pode até cometer erros, né? Você pode até por uma bala me conduzir para um caminho diferente, mas com dinheiro esse não faz parte do nosso perfil, porque eu tenho o suficiente, graças a Deus, para sobreviver. Então, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Só pergunta. E sobre os gatos que existiam na cidade? Tinha muito gato, não tinha, de água?
Nós não Estão tínhamos resolvendo. muito gato, nós temos muito gato. Estamos E montando. isso sobrecarrega quem Sem paga e dúvida vocês nenhuma. também que saem. Nós estamos estruturando o departamento agora, já promovendo as licitações nesse mês de março, abril e maio, para trabalharmos, fazermos, como se chama lá na Lava Jato, algumas forças-tarefas, né, para reduzir. Nós temos aproximadamente 15 mil gatos institucionalizados, todos feitos pela própria autarquia. Numa oportunidade futura, a gente vem aqui, conversa com você Mais de 30% detalhadamente a isso. Na realidade, significa 25% do que nós temos lá. Então, se você ver só por aí, é uma evasão de 25% das finanças, mas eu diria que aí vai aproximadamente 50% do consumo, do desperdício de água que nós temos, que a gente estima que esteja acima dos 60%. Até porque o gato é uma água roubada, o cara nem tá ligando também, gasta mais ainda, que ele abre a torneira e deixa lá, não tô pagando. Sem dúvida nenhuma, o desperdício foge ao controle. Considerações finais, Estamos chegando ao final. Você deu trabalho de achar o estúdio, né? Ficou um pouco enganchado. Tem que botar Nós uma vamos faca ter lá uma fora. outra oportunidade para conversar um pouco mais, né, sobre essa questão SAAI. Inclusive tem um ouvinte aqui que botou assim: Val, em Catu, SAAI de Catu é a mesma coisa, só religa se pagar adiantado. Vou aproveitar a oportunidade e convidar o diretor do SAAI de Catu para conversar com a gente também, e trazer esclarecimento para a população sobre o atendimento do SAAI em Catu. Aproveitamos aí, já deixamos esse convite, porque os ouvintes já estão aqui. A taxa de religação era 28, agora é R$31. Então tá aí, são algumas questões nós falamos. Fica aí, Gomes, as suas considerações finais, já chegamos ao final do programa, e fica aí as suas considerações. Uma coisa que eu quero agradecer, já vou aplaudir, é porque o SAAI agora não anda mais de jumentinho que anda de ré. Acho que agora já conseguiu um cavalo manga larga, machador, daqueles que acelera o passo e caminha, porque antigamente dizia assim: SAAI, quando a gente ligava, tá trazendo equipamento, esse equipamento rodava, e programa, acabava programa, terminava mês, entrava mês, e esse equipamento nunca chegava. E agora a gente já está vendo aí que está vendo esse retorno para a população através do SAAI. Mas na realidade nós ainda estamos muito longe de fazer com que o SAAI volte a ser aquele que foi, como já disse aqui no início da entrevista, há 2 décadas atrás. Mas nós vamos nos esforçar, vamos trabalhar conjuntamente, tanto com o público interno, que é lá os empregados do SAAI, quanto com o externo, que é justamente a comunidade que paga, né, e que faz com que o SAAI sobreviva, para que nós possamos prestar um serviço de qualidade. Então nós agradecemos a oportunidade de fazermos alguns esclarecimentos, nos colocamos sempre à disposição em qualquer momento para falarmos a respeito de questões importantíssimas. Inclusive nesse 22 de março nós temos o Dia Municipal da Água. Ele é mundial para o mundo, mas no nosso caso ele é o Dia Municipal da Água, e nós inclusive deveremos estar agendando com vocês um momento para virmos falar sobre isso. Temos uma programação já estabelecida para esse dia. No dia 8 de março, que é antes, nós temos o Dia Internacional da Mulher. Como o SAAI possui nos seus quadros de profissionais muitas mulheres, então nós vamos prestar uma homenagem a elas, justamente na busca de resgatarmos a autoestima dos empregados como todo. Então essa parcela importante, né? Essas rosas, né, Márcio, que Verdade. ninguém pode viver sem elas, né? Inclusive no serviço público, pelo talento que tem e pela condição profissional de trabalho, nós estaremos fazendo uma programação para que possamos homenageá-la. Mas Joaquim Neto tem uma compreensão muito clara de que o nome de Alagoinhas se deu o quê? Veio das lagoas. Era lagoa, depois várias lagoas, Lagoinhas, e depois veio o ar, ficou Alagoinhas. Então, como o nome da Alagoinhas, a sua origem vem das águas, é natural que o prefeito Joaquim Neto queira fazer um trabalho, e essa é a sua pretensão, no sentido de resgatar na acepção da palavra, o nome Águas. E nesse projeto nós estamos juntos e misturados, como diz o ditado popular. Um grande abraço, um bom dia e até uma outra oportunidade. Obrigado. Valeu aí, nosso diretor aí do SAAI de Alagoinhas, José Gomes, qual trouxe para aqui no programa Manhã Total alguns esclarecimentos sobre as ações do SAAI dentro da cidade de Alagoinhas.